Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Legislativo de Porto Alegre está em recesso e nós aproveitamos este período para fazer um balanço das atividades das comissões permanentes do Legislativo em 2010. Hoje vamos falar sobre a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, a SESI. Comigo está a vereadora Sofia Cavedon, que em 2010 foi vice-presidente da comissão, e a vereadora Fernanda Melchiona, membro da comissão em 2010. Vereadoras, sejam bem-vindas, obrigada pela presença de vocês. Quais são, então, os seus destaques, vereadora Sofia, sobre a atuação da SESI no ano passado? Olha, eu começo com as vitórias, porque muitos temas ficam pendentes e demandarão este ano mais ações, né? Mas acho que teve duas vitórias emblemáticas, não sei se a Fernanda vai concordar comigo. Uma foi o tema da criação dos cargos para professor, né? Porque a comissão recebeu muita queixa de falta de professores durante o ano passado, nas escolas municipais, a ponto de uma escola não ter 17 professores, chegar em julho ter manifestação na frente da prefeitura. Nós fomos em vários lugares para identificar o problema e chegamos à conclusão, tivemos que pressionar o executivo de que tinha que ter mais cargos de professor, que o último criado foi lá em 98, os últimos cargos de professor. Bom, agora temos, ou seja, a prefeitura não tem desculpa para quando o professor entra em licença aposentadoria, que às vezes leva 6 meses, combinado com licença-prêmio, e portanto ele não está mais na escola e o cargo dele não está liberado, então, e não tinha cargo para já chamar um novo professor. Hoje tem, portanto não haverá desculpa para esse ano ser um ano com falta de professores na rede municipal de ensino. Acho que isso foi uma ação concreta, com resultados, que a comissão apoiou o projeto de lei lá e se criou, aliás, nós pressionamos e convencemos o prefeito que tinha que mandar a criação de 99 cargos. E falo de um outro projeto que é importante também, que agora é desafio para realizar, mas que nós aprovamos e dependeu muito da comissão, porque tinha muita resistência do governo, que foi o Voa Escola, né? A extensão da passagem livre, quer dizer, transformar em lei hoje o Voa Escola para o ensino fundamental, que era um programa que já existia, mas prever que o município vai realizar para o ensino médio. E com uma parceria, claro, com o pagamento dessas passagens pelo governo do estado. Então tinha resistência do governo, porque depois nós vamos ter que, o governo do estado não paga, a gente vai ter que realizar, e nós pressionamos, o Conselho Tutelar esteve aqui, a Comissão de Educação fez várias reuniões. Isso pode mudar a vida dos jovens da capital em 2011, e portanto nós tivemos a vitória de construir uma discussão, inclusive com a Assembleia Legislativa, para convencer o município, para convencer o governo do estado nessa mudança de governo, e nós queremos começar março com os nossos estudantes do ensino médio tendo condições de chegar na escola. E a Comissão de Educação se empenhou muito nisso, né? Então eu gostaria de abrir dizendo isso. A gente não só recebe pequenos temas e que não consegue dar encaminhamento, ou então ficam dependendo de outras ações, mas também chegamos a resultados reais e que vão mudar a vida lá na escola, da juventude, das crianças, né? Então cito esses dois para a gente começar o balanço da SESI. Ótimo, vereadora. Eu queria pegar primeiro o tema dos professores. Acho que, do ponto de vista das vitórias da Comissão de Educação, nós tivemos ainda algumas em relação à cultura, que depois também eu gostaria de me deter. Mas em relação ao concurso, a abertura de vagas, criação de vagas para professores, foi uma vitória fundamental. Porque a comissão fez reuniões com a TEMPA, com o SIMPA, com a Secretaria de Educação, para sensibilizar e fazer pressão política que abrisse esses cargos. Nós vivemos em 2009, talvez uma das primeiras vezes que Porto Alegre teve contratos temporários. Logo se reverteu, terminou os contratos, se chamou as pessoas dos concursos, evidentemente, mas teve uma mobilização para evitar que aconteça na nossa capital o que acontece no estado. O estado do Rio Grande do Sul hoje tem 7 mil contratos temporários. Ou seja, professores que trabalham em condições precárias, que têm que ficar um tempo bem menor dando aula no estado e logo sair, ao invés de abrir concurso público, qualificar as escolas estaduais. Então, Porto Alegre, nesse sentido, segue na lógica contrária, justamente com a criação dos cargos, com a mobilização dos sindicatos. Isso é uma vitória importante, inclusive para a gente fazer a discussão com o Estado da necessidade de abertura de concurso público e a reversão desse quadro lamentável que hoje sofre o ensino médio, o ensino
do estado do Rio Grande do Sul. Até o CEPERS fez um documento chamado Ensino Pede Socorro, que mostra as graves situações que se passa nas escolas, falta de laboratório, enfim. Então eu acho que isso também nos dá mais argumento para a luta que nós temos que fazer no estado do Rio Grande do Sul. E em segundo, eu gostaria de pegar essa questão da cultura, porque nós tivemos outra vitória importante, que foi a permanência dos 5 grupos que trabalham no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que transformam, na verdade, fazem outro conceito de cultura, trabalhando com a comunidade que lá está, trabalhando com a comunidade do entorno, com os funcionários, 5 grupos maravilhosos, o Egalê, Levanta Favela, enfim, que trabalham, Caixa Preta, o Falos. O Falos não tem sede lá. Mas todos lutam junto. Na verdade, nós recebemos o apoio de 70 grupos que mandaram um e-mail para todos nós, né, Sofia? Pedindo que, bom, a gente continue apoiando uma experiência inovadora no sentido de transformar um hospital psiquiátrico, rompendo com aquela concepção atrasada que muitas vezes se tem dos problemas psíquicos e transformando um espaço cultural dentro de um hospital psiquiátrico. E nós fizemos reuniões, fomos lá, visitamos em loco, fomos com o Conselho Municipal de Cultura muito atuante, com o sindicato dos artistas, fomos com os grupos e os apoiadores da luta e conseguimos que os grupos permaneçam lá e certamente essa bandeira segue, porque a gente sabe que muitos são os argumentos, ainda que evidentemente nós apoiamos a reforma, desde que, claro, os grupos tenham essa garantia da permanência e certamente a cidade de Porto Alegre tem uma vitória, porque também inova, mais uma vez, na visão de cultura. Acho ainda, para concluir ainda essa parte dos desafios, que a extensão do Voa Escola para o ensino médio, para a juventude, é muito importante. Nós temos hoje uma evasão gigante no ensino médio, né? Sobretudo o ensino médio, claro, da rede estadual, porque é quem pela Constituição abarca o ensino médio, mas justamente por várias razões os jovens têm que abandonar a escola. Falta de trabalho, muitas vezes, gravidez na adolescência, muitas vezes, e muitas vezes o problema do acesso, do transporte, da possibilidade de chegar à escola. Então, nós temos que, evidentemente, fazer a luta aqui no Estado para que o governo estadual entre com a sua parte para garantir. E eu também queria falar da importância de um projeto que nós temos aqui na casa, no sentido de garantir o meio passe aos domingos e feriados para os jovens, porque a condição de estudante é uma condição de ano inteiro, né? O jovem que estuda não pode trabalhar 8 horas e, portanto, tem menos recursos. Alguns fazem estágios, né? Outros não conseguem fazer estágios, enfim, muitas vezes largam a escola em função disso. Nós temos que encarar que ir no teatro, ir no cinema, ir passear no sábado e domingo, ir enfim, no domingo e feriado, também é uma forma de aprendizagem. E o estudante tem que ter esse direito. O projeto tramita aqui na Câmara Municipal. Nós sabemos que, mais uma vez, a Comissão de Educação vai ter uma importância fundamental para fazer essa luta, porque, nesse caso, mexe, né, com os interesses, sobretudo, das empresas do transporte coletivo de Porto Alegre, que sempre ganham, né? Aumentam o ônibus acima da inflação e, quando é para dar direito, abre uma boca desse tamanho. Nós precisamos do apoio da comunidade no sentido de garantir mais esse direito para a nossa população, que paga um dos transportes mais caros do Brasil e de qualidade duvidosa. Vereadora Sofia, outra questão da educação foram visitas e reuniões sobre a escola bilíngue Salomão Vatinic, que vocês ouviram a direção, ouviram a comunidade e visitaram a instituição. O que foi possível fazer a partir dessas visitas e reuniões? Olha, o tema da situação física das escolas, ele é um pouquinho mais lento, mas também tem resultados, né? No caso da escola de surdos, escola bilíngue, nós fizemos todos esses movimentos, inclusive visitamos o terreno, que é uma escola que tem um terreno, tem uma comunidade esperando pela nova sede, está num espaço muito pequeno, é emocionante o atendimento e a relevância que tem uma criança que não escuta aprender a língua de sinais desde pequenininha. Nós visitamos lá, Fernanda, vocês também viram, né? Uma criança de 2 anos, quer dizer, o desenvolvimento da inteligência, porque a inteligência é uma construção, né? É muito maior, né, quando a criança já vai aprendendo a se comunicar numa linguagem mais completa, né, quando ela não escuta, no caso, todas as crianças, mas no caso, imagina, da surdez. E a escola Salomão faz esse trabalho maravilhoso e, infelizmente, não faz
não tem turmas de jardim porque não tem espaço físico. Então, a Prefeitura Municipal não tinha previsão de construção para 2011, de recursos. Nós articulamos as bancadas, as emendas, né? Eu tenho o retorno já da deputada Manuela, que ela colocou 1 milhão, não sei se fechou também a Luciana, então nós poderemos, inclusive, tensionar agora para a Prefeitura já desenvolver o projeto para este ano, porque nós teremos as emendas federais. Então, uma situação em que a Câmara busca alternativas, inclusive, para ajudar o governo municipal, né? Acho que esse foi um caso importante que nós vamos acompanhar, de sucesso, de significado. Também a sala de latas, aí, tratando das escolas, né? A Coelho Neto é uma escola que nos procurou no primeiro semestre e hoje está em plenas obras, né? Mas assim, acompanhamos todos os dias o setor de licitação do Estado, depois da reunião na Comissão de Educação, para que a licitação fosse para a rua, né? E espero que início do ano, agora com a Coelho Neto, já seja um início do ano sem sala de lata, porque a obra, ela começou de fato em função da pressão que a Comissão de Educação levou adiante. Então, muitas situações pontuais, elas encontram solução a partir da interferência da comissão. E, bom, nós sabemos, né, que a gente trata a política geral, aqui entraram outros debates como a inclusão escolar, como a questão da educação de jovens e adultos, que são as políticas, né, mas também resolvemos e atendemos o caso pontual, que nós temos escola, por exemplo, a Vila Tronco, a escola infantil Tronco, é uma que esse ano nós não vamos deixar passar. Ela continua, é uma escola que não entrou em 2010, mas a Comissão de Educação já visitou muitas vezes, está no espaço alugado em plena Vila Tronco, com muito menos crianças, inclusive sem berçário, porque a Prefeitura não dá conta de passar por uma série definitiva. E agora, com a Copa, com a realização da duplicação da Tronco, nós queremos uma escola infantil duplicada ali, aquela comunidade extremamente carente. Então, tem demandas que ainda estão pendentes, né? E que a comissão tem a tarefa, a comissão desse ano, de dar continuidade. Agora, eu queria já também tratar de um outro sucesso, Fernanda, porque a Comissão de Educação acompanhou muito, recebeu as cooperativadas aqui, a terceirização da cozinha e da limpeza das escolas municipais, né, que era uma exploração brutal. Este ano que passou, a partir de agosto, é que entrou em vigor a lei que regrou melhor a contratação via cooperativas desse serviço. Então, as nossas funcionárias são 900 mulheres, né? As nossas funcionárias de limpeza e de cozinha das escolas municipais, desde agosto de 2010, passaram a receber o Vale Transporte e Refeição, que não recebiam. Então, se deslocavam, gastavam aquele miserável salário, inclusive passaram a receber o salário da categoria, então ninguém ganha menos que o salário mínimo, e terão agora em agosto de 2011, pela primeira vez, no mínimo 15 dias de férias, porque nem isso tinham, né? Era um trabalho quase escravo. Acho que a Câmara acumulou muito na Comissão de Educação, acumulou no plenário, regrou, a partir de uma iniciativa minha, mas um projeto emendado por todas as bancadas e bancado diante do Executivo, porque significou que o Executivo tem que colocar mais recurso nessa terceirização. Quer dizer, o Executivo poupava dinheiro em cima de um trabalho escravo e que prejudicava as escolas municipais, porque chegava a determinada altura, as escolas tinham que fazer mutirão e fazer rancho para dar para suas funcionárias, trabalhando em escola pública, né? Sem férias, né, Sofia? Inclusive, é impressionante, né? E paravam e tinham desconto, né? Exatamente. Aí janeiro, tu quer parar, tu não recebe. Não conseguia nem abrir uma conta, porque não tem sequer contra-cheque, né? Era um boletinho assim que vinha ali, e sem direito a vale transporte, vale alimentação. Quer dizer, a lei avançou bastante, certamente tem muito mais do que a gente avançar, acumular, mas acumulou no sentido de garantir o mínimo de direitos. O mínimo de direitos, e é um mérito também da nossa Comissão de Educação e de todos, claro, houve um debate muito sério na casa para isso e que gerou também outro debate. Me lembro que muito se debateu sobre as cooperativas de fachada, que na verdade usam o nome de cooperativa para ganhar as licitações e que na prática não são cooperativas, não é uma livre associação de pessoas que dividem o valor dos lucros. Ao contrário, tem uma comissão gestora, que seria como os empresários que não, né, dão os direitos trabalhistas, que exploram trabalhadores com baixo salário. Então foi um debate muito importante que nós temos que avançar. Imagina isso acontecer dentro de escola, na rede de educação.
Então, eu acho que isso é muito importante a gente frisar, porque às vezes assim, a visão da Câmara de Vereadores é só uma visão distorcida, ou só vê o factoide. E, na verdade, essa ação da Câmara ela tem impactado a vida das trabalhadoras, de mulheres trabalhadoras, de forma muito importante, e que nós queremos ir adiante, né? Avançar ainda mais, é o compromisso. E acaba, vamos dizer, chegando lá na política pública, né? Porque uma política pública realizada em cima de exploração de trabalhadora não é uma boa política pública, é uma troca seguida de funcionários, tu não mantém uma qualidade de alimentação, de limpeza, e inclusive a dimensão educativa, né? Porque esses trabalhadores que estão na escola, que fazem a merenda, fazem a alimentação e que fazem a limpeza, eles têm um papel na relação com os alunos educativo, não é um serviço que não tem a ver com as 1000 e tantas crianças que estão circulando em cada escola, né? E a gente tinha uma política muito ruim de desvalorização, né, que, portanto, atingia a política de educação realizada na escola. Vocês trataram também, falando nessa parte de valorização dos profissionais, no trabalho dos artistas plásticos, né, com relação à retirada ou não de monumentos das áreas públicas da cidade. Exatamente, teve um projeto que motivou esse debate no sentido de querer controlar, né, e colocar conceitos do que são obras e monumentos a partir de uma iniciativa, no caso, né, o projeto de lei propunha do Executivo, né, porque seria um controle do Executivo e do Legislativo. Então nós, junto com os escultores, junto com, novamente, os sindicatos dos artistas, com os estudantes do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conseguimos fazer esse debate sobre como julgar ou como aplicar um conceito clássico, né, estético, sobre o conceito de arte, né? Uma obra de arte sensibiliza a gente, mexe com a gente. O que é belo para mim pode não ser belo para Sofia, o que é belo para mim pode não ser belo para ti. Muitas vezes o mérito de uma obra de arte não é a beleza clássica do traço da pintura, mas justamente na sensibilização que ela te traz, né? O sentimento que ela te traz. Isso é uma característica da arte contemporânea, inclusive, e que muitas vezes, inclusive, o pessoal do Instituto de Artes nos falou quando esteve aqui, né, justamente a vanguarda artística, em geral, está à frente do seu próprio tempo, né? Está vendo as tendências e propondo inovações. Então, houve esse debate na Comissão de Educação e depois uma audiência pública na Casa, que garantiu que esse projeto não fosse votado porque, de fato, tem a contrariedade permanente, não só, né, da gente, evidentemente, mas dos artistas, daqueles que trabalham na ponta da arte, né, na construção dos objetos de arte, dos escultores, dos sindicatos, enfim, que vem quase essa lei numa tentativa de fazer uma censura no que é material artístico da nossa cidade. Isso nós não podemos aceitar. Acho que foi mais um avanço da nossa comissão, ainda que, quero fazer o gancho antes de passar, tenham pautas pendentes em todas as áreas. Eu queria relembrar também a pauta que fica para seguir as lutas em 2011, da execução dos recursos que são orçados para o FUNPROARTE, para as políticas de descentralização da nossa cidade, que estão minguando, ou seja, aquelas políticas de descentralização da cultura nos bairros da cidade. Filmes, apresentações artísticas, que tinham mais recursos da prefeitura, no sentido de existir essas intervenções dentro da comunidade, e que, de fato, tem diminuído da nossa cidade. A gente quase não vê, Sofia, dentro das comunidades da cidade, essa ida dos grupos a partir de uma política da prefeitura, justamente porque estão contingenciando o orçamento, estão cortando o orçamento da cultura. A gente sempre diz, né? Sempre quando é para cortar, cortam da cultura, da educação e muitas vezes da saúde. E essa é uma luta que nós queremos, inclusive já temos a parceria da presidência da Casa, a vereadora Sofia, nossa presidente em 2011, no sentido de fazer um movimento em Porto Alegre pela execução dos recursos na cultura, do FUNPROARTE, que é uma ferramenta dos artistas, das políticas de descentralização nas comunidades e ampliação das políticas públicas de cultura, né, que foi uma das pautas encaminhadas pela Comissão de Educação junto com o Conselho Municipal de Cultura para o ano de 2011. Vereadora, como fica a SESC, então, agora em 2011, a senhora presidindo a casa? Quais são as demandas principais e como fica a composição da comissão? Eu que sou oriunda da educação, com certeza nós vamos trabalhar os temas da educação, vamos fortalecer as ações que a SESC
tem proposto e que ficaram desafiadas, né, para 2011. Um dos temas, sobre o tema da escultura pública, que foi o debate que foi gerado aí pela proposta de lei do vereador Bernardino, apareceu uma outra dimensão além do que a Fernanda está colocando, que de fato nós não achamos que somos nós que temos que definir. Tem processos públicos, tem construção de critérios, tem Conselho Municipal da Cultura, tem EPAC, não são os vereadores que gostam ou não gostam que vão definir, porque não temos competência técnica para isso, né? Mas apareceu uma outra dimensão importante do abandono e desconhecimento da escultura pública de Porto Alegre. Inclusive muitas roubadas, desaparecidas, pichadas, ou então não identificadas. Nós costumamos viajar, né? Vamos a Buenos Aires, ou vamos em Curitiba, aí procuramos uma obra de arte para ir para frente e fazer uma foto, né? Agora em Porto Alegre, os cidadãos têm tantas obras lindas, polêmicas, que marcam períodos históricos da cidade, que marcam movimentos, que marcam grandes eventos, como o Fórum Social Mundial, Bienal, ou seja, é a história da cidade contada nas suas esculturas públicas, e que a cidade não tem como um patrimônio cultural, uma apropriação desde das crianças e adolescentes, para checar, verificar, se encontrar, esbarrar com a sua história, né? Na verdade, passam sem enxergar ou passam pichando porque não vem valor nenhum. Então, acho que a SESC, esse ano, eu estarei convidando a SESC para nós trabalharmos junto um projeto para retomar essas esculturas públicas, a sua preservação, o seu conhecimento, o uso pedagógico delas, né, envolvendo todas as entidades, né, responsáveis, os governos e tal. Então, a SESC contará, com certeza, com esta presidência e certamente, né, como nós temos, vai ser um presidente ligado ao esporte, talvez os temas do esporte tenham mais visibilidade, né? É verdade. Tá certo, vereadoras, muito obrigada pela presença de vocês, um bom ano de trabalho para a senhora na presidência e para a senhora na SESC. Obrigada. Muito obrigada, nós que Feliz ano agradecemos, novo. que 2011 renove nossas expectativas de lutas e traga mais conquista para a cidade, em busca de justiça social e, nesse caso, melhor educação, mais cultura, mais lazer e mais esporte. Muito Cidade que vai receber a Copa do Mundo, né? A gente quer que o patrimônio que fique seja um patrimônio de mais humanidade para a cidade. Tomara, Público. muito obrigada. Eu agradeço também a sua atenção, o Jornal da Câmara termina aqui. Até o nosso próximo encontro.